O tema de hoje é o indivíduo, o individual e o universal. O indivíduo, numa primeira abordagem, parece ser a coisa mais simples e mais palpável, mais inteligível que a gente tem. Se a gente fala de João, ou de cadeira, ou de cabra, parece que a gente está falando como um indivíduo, está dizendo que é o indivíduo e está se referindo a ele. Só que, no momento em que a gente procura um pouquinho mais o sentido disso, a gente repara que o João, como eu digo, o João, eu ainda não estou dizendo o suficiente para dizer o indivíduo João. Para dizer o indivíduo João, a gente então, na nossa tradição, tem que dizer o João, filho de Adolfo. Só que, como o Adolfo teve mais de filho, a gente, para dizer o indivíduo João, a gente foi levado à tradição a acrescentar ainda mais um. Então, João, filho de Adolfo, neto de Bernardo. E mesmo assim, a gente não consegue dizer o este João do qual eu estou falando. E por mais que eu faça, enfileirando uma série de antepassados, a gente nunca conseguiu dizer o João indivíduo que a gente quer dizer. A mesma coisa vale para mesa. Eu estou querendo dizer esta mesa individual. E eu não consigo dizer esta mesa, porque quando eu digo mesa, imediatamente fica mesa e não é esta mesa. E quando eu falo mesa, eu estou dizendo mesa que pode ser com três pelas, pode ser com quatro, pode ser de tal forma. Eu não consigo dizer mesa individual. E a gente aí se dá conta que aquilo que parecia óbvio, a saber, que a gente consegue pegar e dizer o indivíduo, nunca ocorre assim. Os medievais chamavam isso individuum est ineffabile. O indivíduo não pode ser dito. E não há jeito de especificar a tal ponto que a gente chegue ao indivíduo. A tradução aristotélica, por exemplo, pensava que a gente, tendo um conceito genérico, homem, acrescentando uma diferença específica, homem, vamos dizer, brasileiro, a gente estreita o âmbito deste conceito. Sim, âmbito homem é um âmbito menor que o homem brasileiro. A totalidade dos brasileiros é um todo menor que a totalidade do homem. Mas o brasileiro ainda não é o indivíduo. Então, o homem brasileiro ainda não é o indivíduo, eu tenho que chegar a este homem brasileiro. E aí ocorre a palavra este, esta, e a gente diz, bom, agora eu consegui dizer o indivíduo. Este homem, esta mesa, aquela cabra. O grande problema é que este é também um conceito universal. O conceito este vale de homem, esta vale de cabra, vale de mesa, vale de pedra, este vale de céu, então este absolutamente sem conteúdo. É mais universal do que todas as outras palavras que nós estávamos usando. Então, quando eu digo este João, eu consegui sim dizer o indivíduo. Mas João não é um indivíduo, é universal, e este é mais universal ainda que João. Então eu juntei dois universais e penso que consegui dizer individual e não consegui. E a prova disso é que quando a gente diz este João, mas esconde as mãos, os olhos, o olhar, este João perde completamente o sentido. Este João designa o indivíduo se com a palavra este João, eu com a palavra este conjugo a minha ação de apontar para este indivíduo. Mas este como palavra
não consegue fazer isso. Por isso é que sem a mão, o dedo que aponta, este João também não é indivíduo, não significa indivíduo. Com isso, o que está importante e fundamental para o indivíduo, dizer o indivíduo, não é nem o João, nem o homem brasileiro, não é o este, porque tudo é este, é o dedo que aponta para este João. Só que o dedo não é palavra, o dedo é dedo. E eu não consigo, se eu tento dizer isso em palavras, eu não consigo substituir o dedo que aponta por uma palavra que aponte o indivíduo. Ou seja, a linguagem é incapaz de dizer o indivíduo. Ela só é capaz de dizer o indivíduo se a linguagem está vinculada estreitamente com algo que não é a própria linguagem, que é o dedo, a linguagem corporal. E aqui a gente vê a ligação de duas coisas que são tremendamente importantes e durante a história da filosofia foram objeto de estudo para todos os filósofos. O dedo, a coisa, é individual, material e extensa. A ideia, homem, inclusive esta, é universal, inextensa e material. Então, como é que eu vou juntar essas duas coisas que eu estou sempre juntando? Eu não consigo separar. Eu não consigo falar sem ter o universal totalmente junto com o individual que eu estou falando. Só que, se eu falo e não tenho o dedo, eu não tenho a matéria extensa e temporal, eu não consigo dizer o indivíduo. Por essa dificuldade de dizer o indivíduo, como tudo que a gente diz, tudo que a linguagem toca, fica universal, surgiu desde a antiguidade a teoria de que tudo que a linguagem faz é apenas universal e não vem do indivíduo. Os universais, as ideias, pré-existem e eu apenas, quando vou falar do homem brasileiro, da cabra, eu me lembro da ideia que eu tinha quando na pré-existência eu vi a ideia de cabra, a ideia de homem, e quando agora eu esbarro com esta cabra, eu me lembro que na pré-existência eu vi a ideia de cabra, e agora eu digo esta cabra, e sei o que é cabra, porque eu tenho a ideia de cabra. E esta ideia da cabra A, B, C, D, que eu estou apontando, elas são todas cabras, e são, portanto, participam da ideia de cabra. A ideia de cabra é uma só. As cabras individuais são múltiplas encarnações de cabra e todas elas são cabras porque a ideia está configurando cada uma delas. Agora, o importante, então, é a gente se debruçar sobre as ideias, sabendo que o indivíduo e a cabra individual é totalmente irrelevante para aquilo que a gente quer dizer e quer pensar. Aí, então, a gente tem que se debruçar apenas, principalmente e apenas nas ideias e organizar o mundo das ideias. E essa organização do mundo das ideias vai fazer com que a gente, por exemplo, despreze, desconsidere algumas ideias, ou até diga que elas não existem. Por exemplo, diz Platão, a ideia de lodo. A ideia de lodo provavelmente não é ideia. A gente tem uma ideia de água, tem uma ideia de terra, e em alguma mistura dessas duas coisas surge o lodo, sem que a gente precise ter
uma ideia específica para o outro. Então, Platão já começa, quando estrutura o mundo das ideias, que ele leva, com toda razão, muito a sério, ele já diz nem tudo é ideia. Às vezes há uma combinação de ideias. Mas as ideias continuam tremendamente importantes, mais importantes que a realidade individual plurima. E Platão vai tentar fazer agora uma hierarquia das ideias, que vai ser uma das grandes tarefas da filosofia, inclusive até hoje. E ele vai, numa forma de pirâmide, dizer que as ideias estão uma subordinada à outra, e essas ideias, uma se intercalando, se misturando com a outra, formam a pirâmide das ideias. E na ponta da pirâmide, Platão diz que tem 5 ideias. E essas 5 ideias é que dão, elas combinadas entre elas, dão tudo aquilo que vai resultar da pirâmide e que, portanto, vai ser a estrutura do mundo. Platão, então, organiza a multiplicidade das ideias de uma forma piramidal e no ápice da pirâmide ele bota 5 ideias, 2 pares de ideia e uma ideia suprema. Ele chama isso de 5 gêneros supremos. Eles são o repouso e o movimento, um mesmo no outro, mesmice e alteridade, e o ser. Tanto o mesmo como o outro são ser. Tanto o repouso como o movimento são ser. Mas a partir desses 5 gêneros primordiais, todas as ideias derivam e se articulam, e das ideias surgem, então, por participação, as coisas. E as coisas vão ter, então, um núcleo que é comum, porque participa da ideia, então há um núcleo de um homem, Pedro, que é homem porque ele participa da ideia de homem. E existe um outro, chamado João, que também é homem, que participa da ideia de homem, mas o homem é um só. E aí, o grande problema que Platão vai ter é como essas ideias, até que ponto a gente pode, na pirâmide, diminuir o número de ideias. Mas esse não foi o primeiro problema. O primeiro problema que surge historicamente, e na nossa conversa hoje, é que, em Platão, as ideias são ideias separadas. O mundo das ideias é um mundo separado do mundo das coisas. Por um motivo muito simples. As coisas são sempre individuais e apenas individuais, e as ideias são sempre universais e apenas universais. E assim como eu não consigo derivar do indivíduo o universal, eu não consigo do universal derivar o indivíduo. São 2 coisas que são totalmente indedutíveis uma da outra, e sendo indedutíveis, são 2 mundos e 2 mundos separados. A junção desses 2 mundos, Platão faz pelo conceito de participação. O João e o Pedro participam da ideia de homem, metexis. E aí, então, tem um elemento de ligação entre o indivíduo e a ideia. Aristóteles vai pegar esta ideia de Platão e vai dizer que não, a ideia não constitui um mundo separado do mundo das coisas. As ideias estão dentro das coisas. Então, a grande diferença de Aristóteles com respeito a Platão é que, em vez de ter 2 mundos separados, chorismos, ele tem um mundo. Dentro desse mundo, nós temos vários indivíduos que têm a mesma ideia, corporificam a mesma ideia. Então, homem João, homem Pedro. É uma essência de homem, a essência é uma, mas os indivíduos são 2. E essas 2 coisas, uma está dentro da outra. Então, a essência agora está sendo concretizada sem ser separada do mundo das ideias. Essa diferença de Aristóteles vai esbarrar, evidentemente, durante os séculos que seguiram, numa simplificação, numa ordenação hierárquica das ideias. É preciso realmente tantas ideias, ou eu posso agora diminuir o número de ideias para ficar mais operacional.
E a resposta do senso comum vai dizer, não, eu vou utilizar tantas ideias, essências, quanto for conveniente. Então, eu preciso de tais ideias, essências, e essas que eu preciso, eu vou dizer que são ideias, e são ideias que estão separadas das outras. Isso, numa primeira etapa, é conveniente. Numa segunda etapa, mais crítica, a gente vai perguntar, é conveniente ou é necessário? Quando a gente diz que essas ideias são necessariamente plurimas, vai dizer, não, mas essas duas eu posso juntar, aquelas três eu posso juntar. Então começa uma teoria de juntar das hierarquias das ideias de tal maneira que naquele pirâmide das ideias, as ideias inferiores sejam dedutíveis das ideias supremas, os cinco gêneros supremos. E ao tentar fazer isso, essa é a tarefa que toda a filosofia de Aristóteles até a Idade Média tem essa ideia de conseguir hierarquizar e, sendo possível, deduzir das ideias supremas as determinações das ideias inferiores. Essa tentativa de deduzir vem até a filosofia contemporânea. Então, certamente até Fichte, Schelling, Hegel, Marx, mas também na filosofia analítica americana tem a tendência de fazer isso. A última grande tentativa de sistematizar isso é o Tractatus de Wittgenstein, em que ele tem regras de linguagem e, descobrindo essas poucas regras de linguagem, ele tem a estrutura do mundo. A estrutura da linguagem é a estrutura do mundo. E aí, segundo Wittgenstein, olha o trabalho que ele mesmo escreveu e vai escrever no prefácio das investigações filosóficas. Eu cometi um grande erro, não é assim que funciona, e vai então agora trabalhar com subsistemas que não mais estão sistematizados, não estão dentro da unidade do sistema. Só que isso que Wittgenstein fez lá no século XX, isso tinha sido feito de uma forma mais radical ainda pelos nominalistas ingleses, principalmente. No fim da Idade Média, escolásticos e automoturno, a maior tradição do ensino, estou pensando especificamente em William Ockham, eles vão dizer que não há isso, e que essas ideias são tão poucas que, a rigor, a gente não pode fazer isso que a tradição está fazendo, a gente não pode nem mesmo falar de ideias. E não podendo falar de ideias, o que sobra? Se nem as 5 ideias primeiras são ideias, o que sobra, então, na mão do pensador? E Ockham vai dizer, não sobra nada, exceto o sopro da voz, flatus vocis. Então, desapareceram as ideias, não há nenhuma única ideia, muito menos 5 gêneros supremos, e o que sobrou é o sopro da voz. Com isso, ele está dizendo aquilo que nós no começo estamos fazendo, a gente aponta, se é o sopro da voz, é o dedo que aponta, é material, é extenso e é temporal. Só que o sopro da voz não consegue nunca dizer a ideia. E quando então o sopro da voz diz algo, reaparece a ideia. E não há jeito da gente fugir da ideia. E quando a gente pega a ideia e quer agora, com o sopro da voz, contar para a ideia, ela continua sendo ideia, continua sendo universal. E a gente fica naquele dilema que perpassa a nossa cultura. Afinal de contas, o que existe? É o indivíduo ou é o universal? Ambos coexistem, dois mundos que coexistem e tem apenas uma ligação, um tubo ligando esses dois mundos, a participação metexis. Como é que funciona isso? Qual é o jeito de conciliar esse indivíduo, de dizer este indivíduo, junto com a ideia?
De sorte que o problema que ficou desde a antiguidade até a filosofia contemporânea é qual a maneira de falar e conjugar o indivíduo e a ideia. O indivíduo que é extenso, temporal e, evidentemente, individual. A ideia é sempre universal, é atemporal e inextensa. Quando eu penso elefante ou penso pulga, a minha cabeça não muda em nada. Mas no mundo dos indivíduos, elefante e pulga tem a diferença da extensão do tempo, da temporalidade. Essa dualidade que já aparece lá na antiguidade e que vem até os nossos dias, para encaminhar uma solução, e uma solução que até hoje não é unânime, a única solução é não simplificar dizendo que só existe um lado e não existe o outro. É uma solução que dos dois polos elimina um dos polos, privilegiando um polo que sobra. Seria então uma solução meramente materialista, tudo é apenas matéria, e universal. Quando então um físico russo do tempo da União Soviética diz que tudo é matéria, vão perguntar para ele, os outros russos físicos da União Soviética vão perguntar, em 2 a 3 são 4, também é matéria? Ele vai dizer, não, tudo são apenas ligações elétricas do neurônio. E o colega russo vai perguntar, mas 2 mais 2 são 4. É apenas uma ligação? 2 mais 2 são 4. Inextenso, atemporal, vale sempre, é necessário, está fora desse mundo no qual nós estamos tratando. E isso leva ao impasse do materialismo. Se a gente inverte e diz, está certo que está errado que tudo é materialismo. Tudo é materialismo é uma doutrina errada. E a gente cai no extremo oposto e diz tudo é apenas a ideia, acontece a mesma coisa. Se tudo é apenas a ideia, não há mais indivíduo, não há mais extensão, não há mais o dedo que aponta, de sorte que a ideia é apenas a ideia. O resultado é que nós, homens que estamos falando aqui, não somos indivíduos. E apenas tem um homem falando. E se esse homem se desdobra em homem branco, homem preto, homem brasileiro, homem argentino, homem branco brasileiro e a gaúcho, vai acrescentando diferenças específicas, através desse caminho, então, consegue nunca chegar ao indivíduo. De sorte que ambos os lados da oposição são errados. Não dá para defender uma teoria meramente materialista, nem uma teoria meramente idealista ou espiritualista. Bom, então a solução é o realismo que junta as duas. Essa já seria a solução proposta supostamente pelo próprio Aristóteles. Só que a pergunta fica, muito bem, mas como é que a gente junta essas duas coisas opostas? Se uma é material, extensa, temporal, e a outra não. Como é que a gente junta isso, se são negações? E a única maneira, na minha opinião, de dizer isso, eu estou dizendo na minha opinião, porque isso é um problema contemporâneo. E essa minha opinião é uma opinião minha, eu não sei se outros vão defender assim. Na minha opinião, isso pode ser resolvido, ou seja, conciliar esses dois extremos pela relação. A relação não é nem extensa, nem inextensa. Não é temporal, nem atemporal. Ela pode ser uma, pode ser a outra. E a relação não é nenhuma nem outra. Então, exemplo, nós estamos falando num grupo em que existe um professor e um aluno. Existe um pai e um filho. A relação de pai e filho não é
indivíduo. Mas existe tanto quanto pai quanto filho. E a relação paternidade e filiação tem a mesma realidade que tem o indivíduo. Só que elas não são apenas espírito. Elas são ligadas ao tempo, ligadas ao espaço, mas elas mesmas não são corpo que nem o indivíduo. Então o pai tem um corpo, o filho tem o mesmo corpo. Eles ambos têm a mesma essência, diz Aristóteles. Mas como é que isso junta? Pela relação. Então, pai e filho têm uma relação, e essa relação não é nem pura matéria, nem puro espírito. Exatamente a relação. E o interessante é que a relação como relação é sempre assim. Eu não consigo transformar uma relação nem numa ideia, apenas numa ideia, nem apenas num indivíduo. E o exemplo mais claro disso foi quando os gregos formularam a geometria. Na geometria, eu tenho o triângulo e a soma de seus ângulos, triângulo reto e a soma de seus ângulos, e essa é uma relação que é necessária, mas é inextensa. Eu posso usar esse triângulo em qualquer tamanho. Ela é atemporal. A soma dos ângulos do triângulo 180 graus independe de hoje, amanhã, esta semana. Mas isso não é apenas espírito. Esse triângulo só é triângulo quando ele tiver este lugar, esta matéria, esta individualidade. Então, de repente, eu tenho algo que é tanto ideia, como precisa ser individual, senão ele fica vazio de conteúdo. Então, o triângulo, que é um exemplo clássico de algo que é universal, que é uma ideia, o triângulo só é triângulo, na realidade, quando eu pego o triângulo em seu lugar. E aí ele vai dizer, mas então a matemática está sempre no ar. Exatamente. A matemática e as ciências formais, elas estão sempre no ar, porque elas pegam apenas as relações entre as ideias e não a relação com o mundo individual. E o resultado disso foi uma coisa muito boa, é que nós inventamos a matemática, e uma coisa muito ruim, que a gente pensou que o mundo matemático das relações formais fosse um único mundo, um mundo paralelo ao mundo das coisas. Não, o triângulo existe, o retângulo existe nesta janela. E ao dizer isso, eu não estou agora fugindo da matemática, eu não estou fugindo do corpo, eu estou apenas dizendo que ambos coexistem com a maior facilidade. E só existem assim. Agora, se eu pego os dois elementos e tiro um do outro, eu de repente vou ter aquele problema insolúvel. Vou ter um indivíduo que é opaco, não é intelectual, não é inteligível, ou vou ter um universal que nunca é individual. E esse universal, ele vai, quando a gente pensa corretamente, a gente vai reparar que a matemática é boa matemática, ela adquire corpo quando a matemática se torna física. E a física utiliza a matemática. Agora, a matemática pura, com uma lógica pura, lógica formal pura, pega só relações entre ideias, relações entre relações, e não consegue fazer a relação matemática com matemática, e não consegue fazer a relação com o indivíduo material existente. Por isso é que a matemática não existe. Ao passo que tudo que existe é matemática. Tem estruturas matemáticas, lógicas. Mas não dá para separar os dois mundos, e os dois mundos desde sempre estão conciliados. Resposta: como é que a gente faz essa conciliação? Pela métrica de participação? Daria para dizer, Platão tem razão, mas uma forma, na minha opinião, mais contemporânea é dizer que é uma relação. E essa relação tem sempre dois polos.
E esses dois polos se determinam mutuamente. Eles, por um lado, se excluem, por outro lado, são constitutivos um do outro. Pai e filho são uma relação. E essa relação só existe se o pai dele não continua pai e não tira filho. E o filho, se ele fica pai, ele vai ser pai do outro, vai ser pai do pai dele. Então, essa relação existe só quando a gente faz assim. Desta forma, com o conceito de relação, nós conseguimos mostrar que os dois mundos, os dois polos, não só não se excluem, mas, pelo contrário, se constituem um ao outro. Eles são, então, aparentemente excludentes, mas não, são opostos. E esses opostos não se excluem, não, eles se constituem. E aí a gente se dá conta que é sempre assim. O gordo e o magro, a direita e a esquerda, o pesado e o leve, são sempre conceitos dentro do mundo das ideias, em que um constitui o outro. Por quê? Porque as ideias não existem como ideias, elas existem como relações. E a relação de ideia para ideia é apenas relação lógico-matemática. Se a relação é uma relação que engloba também o existente, individual, material, nós temos a relação em que nós estamos trabalhando e que é uma relação dupla. E é por isso que essas minhas palavras para vocês hoje, elas são extremamente incompreensíveis, porque eu estou dizendo ao mesmo tempo que são opostos que se excluem e, por outro lado, se constituem. Então, não se excluem. Aparentemente se excluem, mas se constituem. E essa oposição constitutiva dá aparência de exclusão e não é. É uma oposição, mas não é exclusiva. E este é o grande erro cometido durante já na antiguidade, quando se pegou e separou o mundo das ideias, e não conseguindo deixar bem separado, a gente tentou juntar e não conseguiu. Platão, Aristóteles. Muito obrigado pela atenção.